Na faculdade, eu era formado em governo, o que significa que tive que escrever muitos artigos. Agora, quando um aluno normal escreve um trabalho, eles podem espalhar o trabalho um pouco assim. Então você sabe. Você começa talvez um pouco devagar, mas já é feito o suficiente na primeira semana para que, com alguns dias mais pesados depois, tudo seja feito e as coisas permaneçam civilizadas. Eu gostaria de fazer isso assim. Seria o plano. Eu teria tudo pronto para ir, mas então, na verdade, o papel aparecia e eu meio que fazia isso. Isso acontecia a cada jornal. Mas então veio minha tese de conclusão de curso de 90 páginas. Um trabalho no qual você deveria passar um ano. Eu sabia que para um papel como aquele meu fuxo de trabalho normal, não era uma opção, era um projeto muito grande. Então planejei as coisas e decidi que tinha que ser algo assim. Assim seria o ano. Então eu começaria leve e aumentaria no meio dos meses e no final aumentaria a velocidade. É como uma pequena escada. O difícil pode ser apenas subir as escadas. Não é grande coisa, certo? Bisos. Mas então aconteceu a coisa mais engraçada. Nos primeiros meses, eles iam e vinham, e eu não conseguia fazer as coisas. Então tínhamos um novo plano incrível e revisado. Bisos então. Bisos. Mas então aqueles meses intermediários realmente se passaram. E eu realmente não escrevi palavras. E assim estávamos aqui. Então 2 meses se transformaram em um mês, que se transformou em 2 semanas. E um dia acordei faltando 3 dias para o prazo, preguiçoso, ainda sem ter escrito uma palavra, então fiz a única coisa que podia. Escrevi 90 páginas em 72 horas, tirando não uma, mas 2 noites em claro. Os humanos não deveriam passar 2 noites. Olhou pelo campus, mergulhou em câmera lenta e entrou no prazo. Achei que era o fim de tudo. Mas uma semana depois, recebo uma ligação. E a escola? Eles dizem, esse é ótimo urbano. Eu digo sim. Eles dizem, precisamos conversar sobre sua tese. Eu digo, tudo bem. Eles dizem, é o melhor que já vimos. Bisos, isso não aconteceu. Bisos, foi uma tese muito ruim. Aplausos. Eu só queria aproveitar aquele momento em que todos vocês pensaram. Esse cara é incrível. Bisos. Não foi muito ruim. Enfim, hoje sou escritor, blogueiro, cara. Eu escrevo blog, espere mais por quê. E alguns anos atrás, decidi escrever sobre procrastinação. Meu comportamento sempre deixou perplexos os não procrastinadores ao meu redor, e eu queria explicar aos não procrastinadores do mundo o que se passa na cabeça dos procrastinadores e por que somos do jeito que somos. Agora, eu tinha uma hipótese de que os cérebros dos procrastinadores eram realmente diferentes dos cérebros de outras pessoas. E para testar isso, encontrei um laboratório de ressonância magnética que realmente me permitiu escanear meu cérebro e o cérebro de um não procrastinador comprovado. E assim eu poderia compará-los, e na verdade eu trouxe aqui para mostrar a vocês hoje. Eu quero que você dê uma olhada com cuidado para ver se você pode notar uma diferença. Eu sei que se você não for um especialista em cérebro treinado,
Não é tão óbvio, mas dê uma olhada. Então aqui está o cérebro de um não procrastinador. Bezos, agora aqui está o meu cérebro. Bezos, há uma diferença. Ambos os cérebros têm um tomador de decisão racional, mas o cérebro do procrastinador também tem um macaco de gratificação instantânea. Agora, o que isso significa para o procrastinador? Bem, isso significa que está tudo bem até que isso aconteça. Assim, o tomador de decisão racional tomará a decisão racional de fazer algo produtivo, mas o macaco não gosta desse plano. Então ele realmente assume o volante e diz, na verdade, vamos ler toda a página da Wikipedia do escândalo Nancy Kerrigan Tanya Harding, porque acabei de lembrar que isso aconteceu. Bezos, então vamos até a geladeira. Vamos ver se tem alguma novidade lá desde 10 minutos atrás. Depois disso, vamos entrar em uma espiral do YouTube que começa com vídeos de Richard Feynman falando sobre imãs e termina muito depois com a gente assistindo entrevistas com a mãe de Justin Bieber. Bezos, tudo isso vai demorar um pouco. Então, não vamos ter espaço na agenda para nenhum trabalho hoje. Suspiros. Agora, o que está acontecendo aqui? O macaco da gratificação instantânea não parece ser o cara que você quer ao volante. Ele vive inteiramente no momento presente, não tem memória do passado, não tem conhecimento do futuro e só se preocupa com duas coisas: fácil e divertida. Não, agora no mundo animal, isso funciona bem. Se você é um cachorro e passa a vida inteira fazendo nada além de coisas fáceis e divertidas, você é um grande sucesso. Bezos. E para o macaco, os humanos são apenas mais uma espécie animal. Ele tem que dormir bem alimentado e se propagar para a próxima geração. O que em tempos tribais pode ter funcionado bem. Mas se você não percebeu, agora não estamos em tempos tribais. Estamos em uma civilização avançada e o macaco não sabe o que é isso. É por isso que temos outro cara em nosso cérebro, o tomador de decisões racional, que nos dá a capacidade de fazer coisas que nenhum outro animal pode fazer. Podemos visualizar o futuro, podemos ver o quadro geral, podemos fazer planos de longo prazo. E ele quer levar tudo isso em consideração. E ele quer apenas que façamos o que faz sentido fazer agora. Agora, às vezes faz sentido fazer coisas fáceis e divertidas, como quando você está jantando ou indo para a cama ou aproveitando o merecido tempo de lazer. É por isso que há uma sobreposição. Às vezes eles concordam, mas outras vezes faz muito mais sentido fazer coisas que são mais difíceis e menos agradáveis pelo bem do quadro geral. E é aí que entramos em conflito. E para o procrastinador, esse conflito tende a terminar de uma certa maneira todas as vezes, deixando passando muito tempo nessa zona laranja, um lugar fácil e divertido que está totalmente fora do círculo do faz sentido. Eu chamo isso de playground escuro. O playground escuro é um lugar que todos vocês, procrastinadores, conhecem muito bem. É onde as atividades de lazer acontecem nos momentos em que as atividades de lazer não deveriam estar acontecendo. A diversão que você tem no playground escuro não é realmente divertida porque é completamente imerecida. E o ar está cheio de culpa, pavor, ansiedade, ódio de si mesmo, todos aqueles bons sentimentos de procrastinação. E a questão é, nesta situação, com o macaco atrás do volante, como o procrastinador consegue chegar até aqui nesta zona azul, um lugar menos agradável, mas onde coisas realmente importantes acontecem.
Bem, acontece que o procrastinador tem um anjo da guarda, alguém que está sempre olhando para ele e cuidando dele em seus momentos mais sombrios, alguém chamado de monstro do pânico. Agora, o monstro do pânico está adormecido a maior parte do tempo. Sempre que um prazo se aproxima demais ou há perigo de constrangimento público, um desastre profissional ou alguma outra consequência assustadora. E o mais importante, ele é a única coisa de que o macaco tem pavor. Ele se tornou muito relevante em minha vida recentemente porque o pessoal do TEI me procurou há cerca de 6 meses e me convidou para fazer uma palestra TED. Bisos. Agora, é claro. Bisos. Mas no meio de toda essa empolgação, o tomador de decisão racional parecia ter outra coisa em mente. Ele estava dizendo: estamos mais claros sobre o que acabamos de aceitar. Entendemos o que vai acontecer agora um dia no futuro. Precisamos sentar e trabalhar nisso agora. E o macaco disse: concordo totalmente, mas também vamos abrir o Google Earth e ampliar o fundo da Índia uns 200 pés acima do solo. E vamos rolar para cima 2 horas e meia até chegarmos ao topo do país para que possamos ter uma ideia melhor da Índia. Bisos. Então foi isso que fizemos naquele dia. Bisos. Como 6 meses se transformaram em 4, e depois 2, e depois 1, o pessoal do TEI decidiu liberar os palestrantes. E eu abri o site, e lá estava meu rosto olhando de volta para mim, e adivinha quem acordou? Bisos! Então o monstro do pânico começa a perder a cabeça, e alguns segundos depois todo o sistema está em caos. Bisos! E o macaco? Quem se lembra, ele está apavorado com o monstro do pânico. Bum! Ele está subindo na árvore. E finalmente, o tomador de decisão racional pode assumir o volante e eu posso começar a trabalhar na palestra. Agora, o monstro do pânico explica todos os tipos de comportamento procrastinado bastante insano. Como alguém como eu poderia passar 2 semanas incapaz de começar a frase de abertura de um artigo e então milagrosamente encontrar a inacreditável ética de trabalho para ficar acordado a noite toda a escrever 8 páginas. É toda essa situação com os 3 personagens. Esse é o sistema do procrastinador. Não é bonito, mas no final funciona. Foi sobre isso que decidi escrever no blog há apenas alguns anos. Agora, quando fiz, fiquei surpreso com a resposta. Literalmente milhares de e-mails chegaram de todos os tipos de pessoas de todo mundo fazendo todos os tipos de coisas. Eram pessoas que eram enfermeiras, banqueiros, pintores, engenheiros e muitos alunos de doutorado. Bisos! Eles estavam todos escrevendo dizendo a mesma coisa. Eu tenho esse problema também. Mas o que me impressionou foi o contraste entre o tom leve do post e o peso desses demais. Essas pessoas escreviam com intensa frustração sobre o que a procrastinação havia feito em suas vidas, sobre o que esse macaco havia feito com elas. Eu pensei sobre isso e disse: se o sistema procrastinador funciona, então o que está acontecendo? Foi que todas essas pessoas estão em um lugar tão escuro. Bem, acontece que existem 2 tipos de procrastinação. Tudo o que falei hoje, os exemplos que dei, todos têm prazo. Os efeitos da procrastinação estão contidos no curto prazo, porque o monstro do pânico se envolve. Mas há um segundo tipo de procrastinação que ocorre em situações em que não há prazo. Portanto, se você deseja ter uma carreira em que deseja ser um empreendedor autônomo, algo nas artes, algo empreendedor, não há prazo para essas coisas no início, porque nada está acontecendo no início. Não até que você saia e faça o trabalho duro para obter algum impulso para fazer as coisas acontecerem. Há também todos os tipos de coisas importantes fora de sua carreira que não envolvem prazos, como se exercitar e cuidar de sua saúde, trabalhar em seu relacionamento ou sair de um relacionamento que não está funcionando.
Agora, seu único mecanismo do procrastinador para fazer essas coisas difíceis é o monstro do pânico. Isso é um problema, porque em todas essas situações fora do prazo, o monstro do pânico não aparece. Ele não tem nada para acordar. Portanto, os efeitos da procrastinação não são contidos, apenas se estendem para fora para sempre. É esse tipo de procrastinação de longo prazo que é muito menos visível e muito menos falado do que o tipo mais engraçado, de curto prazo e baseado em prazos. Geralmente é sofrido em silêncio, em particular, e pode ser a fonte de uma enorme quantidade de infelicidade e arrependimentos a longo prazo. Eu pensei, você sabe, é por isso que essas pessoas estão enviando e-mails, e é por isso que elas estão em uma situação tão ruim. Não é que eles estejam estudando para algum projeto, é que a procrastinação de longo prazo os fez se sentirem espectadores, às vezes, de suas próprias vidas. A frustração não é que eles não pudessem realizar seus sonhos, é que eles não eram nem mesmo capazes de começar a persegui-los. Então, li esses e-mails. Eu tive uma pequena epifania de que não acho que existam não procrastinadores. É isso mesmo. Acho que todos vocês são procrastinadores. Agora você pode não ser uma bagunça como alguns de nós. Bisos. Alguns de vocês podem ter um relacionamento saudável com os prazos. Mas lembre-se, o truque mais sorrateiro do macaco é quando os prazos não estão lá. Agora quero mostrar-lhe uma última coisa. Eu chamo isso de calendário da vida. É uma caixa para cada semana de uma vida de 90 anos. Não são muitas caixas, especialmente porque já usamos várias delas. Então, acho que todos nós precisamos dar uma olhada longa e cuidadosa nesse calendário. E precisamos pensar no que realmente estamos procrastinando, porque todo mundo está procrastinando alguma coisa na vida. Precisamos ficar atentos ao macaco da gratificação instantânea. Isso é um trabalho para todos nós. E como não há muitas caixas lá, é um trabalho que provavelmente deve começar hoje. Bem, talvez não hoje mais. Bisos, você sabe em breve. Obrigado. Aplausos.